Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós damos início à nossa quinta aula de teologia, onde nós falaremos dos decretos de Deus. Os decretos de Deus. Bom, nós chegamos a uma das questões mais polêmicas em teologia, especialmente no que toca à relação entre os decretos e a realidade do mal e a salvação dos homens. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que buscar diligentemente na palavra de Deus, nas Escrituras, o que elas dizem a respeito, então, dos decretos. A doutrina atual ela requer uma discussão da definição dos decretos, a prova dos decretos, as bases para os decretos, a finalidade dos decretos e o conteúdo e ordem dos decretos. Hoje nós veremos, então, da definição dos decretos até a finalidade dos decretos. E deixaremos, então, para a nossa próxima aula o conteúdo e ordens dos decretos. Vamos lá, definição dos decretos. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, baseado em seu sábio e santo desígnio, pelo qual ele livre e imutavelmente para sua própria glória, ordenou eficaz ou permissivamente tudo o que acontece. Bom, o que quer dizer isso que nós lemos agora aqui a respeito do decreto, essa definição? Bom, são 6 coisas. Em primeiro lugar, quer dizer que os decretos eles são o eterno propósito de Deus. Ele não faz ou altera seus planos à medida que a história humana vai se desenvolvendo. Então, Deus tem um plano pré-estabelecido, um propósito pré-estabelecido, um decreto pré-estabelecido. E ele não fica ao caminho da história, ao passar do tempo, mudando isso. Então, ele tem algo já decretado, já com um propósito específico. Segunda coisa que quer dizer é que os decretos eles são baseados em seus sábios e santos desígnios. Ele é onisciente e assim sabe o que é melhor para nós, né? E ele é santo e ele não pode ter o seu propósito alterado, né, por qualquer coisa que seja ou por qualquer situação. Então ele já tem ali os seus decretos baseados então na sua onisciência e nos seus santos desígnios, né, na sua sabedoria. Em terceiro lugar, os decretos eles se originam da liberdade de Deus. Ele não tem obrigação de se propor coisa alguma de extra. A única necessidade a ele imposta é a que resulta de seu próprio atributo de ser Deus sábio e santo. Então ele não vai ficar acrescentando algo àquilo que ele já tem como decreto, tá? Em quarto lugar, quer dizer também que os decretos ele tem como finalidade a glória de Deus. O seu objetivo principal não é a felicidade da criatura e nem o aperfeiçoamento dos santos, mas sim na glória daquele que é absolutamente perfeito, tá? Então, esse decreto, a finalidade então é a própria glória de Deus. Em quinto lugar, há 2 tipos de decretos, os eficazes e os permissivos. Então, há coisas que Deus se propõe eficazmente a fazer acontecer e há outras em que ele simplesmente determina permitir. Então, nós temos 2 coisas aqui específicas. O propósito, a vontade absoluta de Deus, né? Que seria então esse decreto eficaz, e nós temos então a permissão de Deus, que seria então esse decreto em que a gente chama de permissivos, decretos permissivos, ok? Em sexto lugar, nós temos também que os decretos ele abrangem tudo que vem a ocorrer. Então, eles incluem todo o passado, o presente ou o futuro. Então, contém as coisas que ele eficazmente faz acontecer e aquilo que ele simplesmente permite. Então, num global, tanto o passado quanto o presente ou o futuro, ele tem ali já decretado. Vamos ver agora as provas dos decretos e o que diz as Escrituras. Essa prova, então, está baseada na Escritura de Deus. Vamos lá. Isaías
No capítulo 14, o verso 24, 26 e 27 diz o seguinte: Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, o farás voltar atrás? Então, nós temos aqui Isaías falando que Deus ele já havia determinado, né, a formar desde o início, né, ele já designou aqui, ele já decretou, ele já fez um propósito específico concernente a toda a terra, tá? Inclusive aí a questão das nações, ele já tem ali tudo determinado. Vemos aqui também em Efésios capítulo 1, no verso 9 e o verso 11, diz assim: Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, no qual também fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, segundo a sua vontade, segundo o seu plano, né, é que ele já nos predestinou ali e fomos feitos então herança de Cristo, segundo o seu propósito. Nós vemos também aqui alguns outros textos. Nós vemos, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 1, verso 20, que diz o seguinte: Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, antes mesmo da fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8 diz: O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, já lá na fundação do mundo, já com um propósito específico, o cordeiro já havia sido morto. Efésios 1, 4 também diz: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, antes mesmo da fundação, ele já havia nos escolhido. 2 Timóteo 1, 9 fala: Conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E, para terminar, nós temos ainda Tito, capítulo 1, verso 2, que fala: E na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, nós vemos aqui nesses versículos que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia determinado algo, e ali havia o seu decreto sobre todas as coisas. Russell Shedd, ele diz o seguinte: as coisas decretadas vêm a acontecer com o tempo e em série sucessiva, mas constitui um grande sistema que, como um todo e uma unidade, foi compreendido em um eterno propósito de Deus. Então ele nos mostra aqui que há todo um sistema do qual o Senhor já tem ali pré-determinado todas as coisas. Imagine só se Deus tivesse que dar ordem, por exemplo, né? Algumas pessoas dizem, embora não esteja na Bíblia, algumas pessoas dizem assim que nenhuma folha sequer cai da árvore se não for vontade de Deus. É uma verdade, embora não seja bíblico, é uma verdade. Se Deus falar não vai cair, não vai cair, né? Mas imagine só se Deus já não tivesse decretado todas as coisas na natureza e ele tivesse que ficar dando ordem em todo o tempo, cada folhinha que caísse de uma árvore. A pessoa cai agora, não cai, cai, não cai. Seria algo assustador, né? Então o Senhor, já com seus decretos, ele desenvolve esse sistema, que é o que Russell Shedd fala pra gente. É um grande sistema no qual o Senhor tem ali todas as coisas decretadas. Então todas as leis da natureza, o Senhor tem decretado ali, para que as coisas se desenvolva naturalmente. Assim como um grande sistema, como um grande software, né? Numa linguagem de computador, todas as coisas programadas ali, para que se aconteçam de forma natural. Vamos ver agora também o que o Gordon fala. Gordon fala assim: um universo sem decreto seria tão irracional e apavorante quanto o seria um trem expresso correndo pela noite sem luz ou engenheiro e sem nenhuma certeza de que não estaria mergulhando em um abismo no momento seguinte. Ou seja, você imagine dentro de um trem,
né, onde que o maquinista não está ali, tudo escuro, não tem um maquinista, não tem um engenheiro, não tem ninguém guiando aquele trem, e você não sabe se você realmente está seguindo um caminho dentro ali dos trilhos, ou se ele está simplesmente afundando em um abismo. Gordon então fala isso, que o universo sem esse decreto seria exatamente isso, sem saber exatamente o que está acontecendo. Bom, vamos ver aqui as bases dos decretos. Nós temos então Deuteronômio 29, que fala o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então nós temos aqui Deuteronômio falando que tem determinadas coisas que o Senhor escolheu nos revelar, e essas coisas são para nós, para nossos filhos, mas que existem coisas que não serão reveladas, né? Então, nos decretos de Deus, existem coisas que nós não conseguiremos saber, porém Ele revelará outras coisas para a gente, que é aquilo que é segundo a sua vontade. Vamos lá. Deus não age movido por mero impulso emocional. Ele sempre age racionalmente. Ele pode não desvendar suas razões para decretar uma coisa em vez de outra, mas podemos ter certeza de que há sempre razão para isso. Então, dentro daquilo que nós lemos aqui de Deuteronômio 29, nós conseguimos entender que os decretos de Deus, sim, eles não são emocionais, eles têm uma razão específica. Então, mesmo que a gente não consiga saber, mesmo que Ele não revele para a gente esses decretos, ele não é feito de forma emocional. Ele tem um motivo, algo específico, uma razão para que Ele decrete isso sobre nós, ou sobre o universo, sobre todas as coisas, ok? Os decretos de Deus são baseados em seu sábio e santo conselho. Então, ele fez os seus planos de acordo com o que é absolutamente certo. É baseado em sua sabedoria e santidade que ele fez os seus decretos, tanto os eficazes quanto os permissivos. Então, entenda isso. Existem as vontades, então, aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é a permissão de Deus. Já falamos anteriormente. Independente de ser os decretos eficazes ou os permissivos, esses decretos eles são baseados na sabedoria e na santidade de Deus. Então é segundo a sua sabedoria e sua santidade que nós temos então os seus decretos. Ok, mas qual é a finalidade então dos decretos, né? A finalidade dos decretos, vamos ver. Olha só aí o pensador, né? Olha só o que ele está perguntando. O que Deus tinha em mente quando ele fez os decretos? Qual foi a razão fundamental para se propor a executar qualquer coisa ad extra? Existe uma finalidade, um objetivo no universo? E se existe, qual é? Vamos ver. Qual? Qual é? Qual é a finalidade do decreto? Bom, de cara já diríamos aqui negativamente que não é primariamente a felicidade nem a santidade da criatura, tá? Deus até busca promover a felicidade do homem, até mesmo aquelas que são chamadas felicidade externa, mas a felicidade não é o seu propósito, tá? Não como propósito primordial, né, dos seus decretos. Isso, na verdade, é apenas uma finalidade secundária. Deus também, certamente, ele se preocupa em promover a santidade das suas criaturas, claro. Mas isso também não é a suma finalidade de Deus. Bom, então, qual que é? Qual é a finalidade dos decretos de Deus? Vamos lá. A finalidade o mais alto objetivo dos decretos é a glória de Deus. Vamos ver aqui alguns versículos que mostram isso para a gente. Então, a principal finalidade dos decretos de Deus é a glória de Deus. O objetivo é a glória de Deus. É tudo então para a glória de Deus. Vamos ver aqui Salmo 19, versículo 1, fala assim:
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Isaías 48:11 fala: por amor de mim é que faço isso, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória eu não dou a outrem. Então, se a gente lê ali Jeremias, em Jeremias 48:10, ele fala ali que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? E esses textos, ele mostra as coisas que são realizadas e o como ele trazia, por exemplo, sobre a nação de Israel, a importância de fazerem as coisas conforme era a vontade de Deus, para que a glória do Senhor se revelasse. Né? Até mesmo na construção, por exemplo, que a gente vê lá do tabernáculo, do templo, tudo tem ali sempre uma orientação divina para que a glória do Senhor possa ser manifestada. Apocalipse capítulo 4, verso 11 fala assim: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse, nós temos ali os 24 anciãos lançando as suas coroas diante dele, os anjos dizendo o tempo inteiro: santo, santo é o Senhor, e todos aqueles que estão ali naquele lugar dando glórias ao Senhor. Então todas as coisas criadas, todos os seus decretos, foram todos feitos para a glória de Deus. Então, por mais que ele queira a santidade das suas criaturas, por mais que ele queira a alegria, né, a felicidade das suas criaturas, o desejo do Senhor com os seus decretos é trazer para si a sua própria glória, e não simplesmente alegrar o coração humano ou trazer santidade sobre as suas criaturas. Não é isso. E sim trazer a glória dele para si mesmo. Bom, vamos lá. Pensando assim, né? Alguns poderiam dizer: como pode Deus fazer disso, então, a finalidade do decreto? Será que isso não é uma manifestação de orgulho e egoísmo da parte dele? Então, quer dizer, a pergunta é: Deus então é orgulhoso e egoísta a ponto de fazer decretos onde que ele mostre para si mesmo essa glória? Os decretos, então, de todas as coisas, do funcionamento de todas as coisas, da organização de todas as coisas, sirva simplesmente para mostrar a glória dele? Ele é orgulhoso a tal ponto? É assim? Então, vamos lá. Será mesmo que nós não estamos confundindo um pouquinho as coisas? Eu não sei se vocês já viram aí nas figuras aí, né, da Marvel, e a figura do Ego, né, que seria um deus da Marvel lá, e também na cultura da mitologia nórdica, o deus Loki, que inclusive também faz parte dos Vingadores, né, representaram eles aí nos Vingadores aí da Marvel também. Esses deuses aí, eles são colocados como o deus que são egocêntricos. Mas Deus, ele não é o Loki da mitologia nórdica, né? E muito menos o Ego ali, então, do deus planeta da Marvel. Ele é perfeitamente destituído de pecado e perfeito em santidade. E, na realidade, ele é o único que é tudo isso, né? Que é santo, que é perfeito em santidade. Então, buscar a sua própria glória é, portanto, simplesmente buscar a glória da santidade absoluta e da perfeição, sem pecado. Não há nada ou ninguém superior para glorificar. Na realidade, Deus, ele é forçado, e nós também, a buscar em tudo gloriar aquele que se manifesta, que manifesta a sua bondade, a sua pureza, a sua sabedoria e a sua verdade. Então, sim, Deus não é egocêntrico. A questão é que não há nada no universo ou em qualquer outro lugar que exista que seja mais glorioso, mais santo, mais puro, mais sábio do que o próprio Deus. Então, trazer para si como finalidade dos decretos a glória do Senhor é nada mais do que
dar glória àquele que é único, digno de glória. Então, não é uma questão de ser egocêntrico. O homem não poderia nunca puxar para si essa glória. A glória de Deus não pode ser repartida com nada do que ele criou. Então, todos os decretos são baseados, então, na glória de Deus, para a glória de Deus. Todas as coisas são feitas para a glória de Deus. Então, porque dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. Então, essa é a finalidade da glória de Deus. Bom, então, concluímos o quê? Concluímos que os acontecimentos do universo, eles são nem uma surpresa, nem um desapontamento para Deus, nem tampouco os resultados de capricho ou vontade arbitrária, mas sim a execução de um propósito e planos definidos dele. E isto é o que as Escrituras nos ensinam. Então, não é por acaso, não é surpresa, e também não é por um capricho, buscando para si um ego, mas sim para a execução de um propósito, um plano definido que ele tem para todas as coisas. Ok? E assim, então, nós chegamos ao final da nossa 5ª aula de teologia. Então, eu espero vocês em uma próxima aula. Até lá!